Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Linked Books. Eu sou a Cristina. Muito obrigada pelo vosso interesse, por terem clicado. Hoje venho-vos falar da trilogia O Século de Ken Follett, mais especificamente sobre o segundo volume dessa trilogia, O Inverno do Mundo. Antes de mais, vou-vos explicar como é que este autor surgiu no Linked Books. Não foi mencionado por nenhum outro livro, nem nenhum outro autor, mas surgiu de uma das formas alternativas que os livros podem aparecer no Linked Books, que é por oferta. Quando alguém me oferece um livro, ou eu ganho um livro num passatempo, ou alguma editora ou autor me envia um livro, esse livro com certeza pode figurar no Linked Books e surge como link inicial, ou seja, o primeiro livro que vai dar origem a uma série de outras ligações. Gosto muito quando isso acontece, quando entra sangue novo no blog, porque possibilita uma série de outras ligações que muitas vezes não seriam possíveis se ficássemos só por aqueles livros que já lá estão. Desta vez há aqui um pormenor interessante. O livro que me foi oferecido não foi o primeiro de Ken Follett que entrou no blog. O primeiro livro que entrou no blog foi o primeiro volume da trilogia A Queda dos Gigantes. E o livro que realmente me foi oferecido foi o segundo volume da trilogia O Winter of the Worlds. O Inverno do Mundo, em português. Vocês já devem estar a olhar aqui para esta trilogia a pensar, isto é o pesadelo de qualquer estante, não é? Portanto, o primeiro e o terceiro volume são da editorial Presença, edição portuguesa, e o segundo volume é uma edição de uma editora chamada Macmillan e é em inglês. Ora bem, passo a explicar. Isto foi um amigo meu que vive em Paris, que para gozar comigo, isto já foi em 2013, que ele me ofereceu este livro, no meu aniversário. E para gozar comigo, o que é que ele fez? Ele dizia, estás sempre a ler livros, papa livros, aquelas coisas que as pessoas dizem quando lemos muito. E na altura eu tinha o meu Goodreads ligado ao Facebook e então aquilo dava assim um bocadinho nas vistas, não é? Acabava de ler, porque eu fazia a atualização e houve ali uma altura de muitos livros. E então o que é que ele fez? Entrou numa livraria, na FNAC, segundo aqui a etiqueta, e pediu o maior livro em língua inglesa que lá tivessem. Isto em língua inglesa porque o meu francês não é suficiente para poder ler um livro. Ou pelo menos também nunca tentei, mas acho que não. Então, o que é que aconteceu? Trouxeram-lhe este. Não sei se não o avisaram que isto era o segundo volume de uma trilogia, se ele não quis saber porque era o maior, ele quando põe uma coisa na cabeça ele é mesmo assim. É assim, fiquei com o segundo volume. E também não me apercebi logo. Por exemplo, este aqui diz livro 1, livro 3, isto aqui não diz nada. E, é assim, eu sabia que Ken Follett é um autor de romances históricos. Eu não sou muito adepta de romances históricos. Gosto, quando é um bom romance histórico também gosto. Mas não é assim um género que eu diga, gosto muito. Não gosto. Bom, ficou esquecido na estante. Não é esquecido, mas ficou em stand-by na estante e não tinha muita vontade. Desencalhei-o por causa das maratonas. Nessa maratona eu fui buscar este livro para ler, para integrar numa categoria. Só que nessa altura é que eu reparo que era o segundo volume da trilogia. Perguntei lá no grupo da maratona, pessoal, como é que é isto? É preciso ler o primeiro, não é? E disseram, não, é melhor leres o primeiro. Não é que não se possa ler o segundo sem ler o primeiro, mas é melhor ler o primeiro porque os personagens são os mesmos e têm uma evolução. E assim foi, comprei no OLX este, A Queda dos Gigantes. Então, apesar de este ter sido, de facto, o livro que foi oferecido ao blog, a mim pessoalmente, o que entrou como link inicial foi este. E agora este surge linkado ao primeiro, por ser o segundo volume da trilogia. E agora, para partilhar convosco a minha opinião, devo dizer que foi uma enorme decepção em relação ao primeiro volume da trilogia. Quando eu terminei o primeiro volume da trilogia, eu recomendei o livro e tudo. Apesar de não ser bem o meu género de leitura, foi uma leitura que me agradou, que eu tive interesse do início ao fim e fiquei muito admirada com o autor por diversos motivos. Primeiro, porque consegue escrever um calhamaço destes, histórico, de uma forma muito simples e cativante, interessante, do início ao fim. Não perdemos assim muito o ritmo,
mesmo com as partes mais históricas, como foram essas as partes que eu mais gostei no livro e não propriamente a história dos personagens, acabei por gostar mesmo muito do livro no seu todo, porque quando não estava na parte mais histórica, estavam nos personagens que têm assim umas histórias muito simples, diria tipo novela, não é? Tipo assim uma coisa, pronto, amores e desamores, e não tem muito interesse. Para mim não teve muito interesse a história em si dos personagens, mas achei fantástico como é que o autor consegue escrever uma coisa destas, enorme, e manter o leitor sempre interessado. Depois, a escrita é muito simples, como convém, não é? Porque senão não conseguiria isto. Os temas são tratados não muito aprofundadamente, de maneira a que fique chato, mas também não tão superficialmente que fique inócuo. Penso que Ken Follett, com este tipo de livros, consegue pôr muita gente a ler calhamaços que se calhar não liam, porque é tudo muito simples, os personagens são simples, não há muita complexidade. Também teria que ser, não é? A trilogia chama-se O Século e é sobre o século XX. O primeiro volume, um pouquinho antes do início da Primeira Guerra Mundial, até 1930 e qualquer coisa. Depois, o segundo volume tem um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial e até 1950, 1949, e o terceiro volume é de 1960 em diante. Este ainda não li, o terceiro, portanto não vou falar muito daquele ali. O autor, no primeiro volume, usa 5 famílias de vários pontos do globo para contar a sua história. Assim conseguimos ter vários assuntos diferentes e várias perspectivas diferentes. Então temos 5 famílias da Rússia, uma família norte-americana, uma família inglesa, uma do país de Gales e está-me a faltar uma Alemanha. Comecei a achar, já aqui neste livro, que as coincidências de famílias começam cada uma na sua parte do globo e depois elas começam-se a cruzar. Só que neste livro, como era a primeira vez que elas estavam a cruzar, eu achei assim, às vezes um bocadinho, os acontecimentos um bocadinho estranhos, um bocadinho fora do que poderia ser credível, mas pensei assim, bom, isto também é a primeira vez, vá, ainda pode acontecer. Não revirei muito os olhos, deixei passar, no bom espírito que o autor também me estava a transmitir, que era uma leitura agradável e de entretenimento, uma boa leitura. Outra coisa que eu não gostei muito foi de os personagens históricos, os personagens reais, terem falas que não ocorreram na realidade. Mas também, no bom espírito da coisa, e como estava a gostar do livro, não liguei muito. Quando chega este livro, a coisa piorou. A coisa piorou porquê? Primeiro, os temas, no primeiro livro, os temas históricos interessaram-me. Aqui não. A Segunda Guerra Mundial é tratada de uma forma, nem sei dizer, é quase ridículo. É uma coisa que eu não... Quer dizer, não é ridículo, é romantizada, não é? É assim uma coisa. Não gostei. Não gostei. Depois a política interna norte-americana também não gostei. O presidente norte-americano, aquela história toda, achei tudo muito aborrecido. E depois os personagens, a história dos personagens, o enredo em si. Bom, as coincidências aqui já eram de revirar mesmo os olhos, porque, reparem, já é a segunda ou terceira geração, segundas e terceiras gerações daquelas famílias. E continuam todas a interligarem-se de formas completamente absurdas. Eu penso que ali no outro eu estava tão embrenhada na leitura que não liguei muito, e também porque era a primeira vez que as personagens se cruzavam, não é? Aqui já é o filho, começamos a dizer, o filho do tio do primo do... Está a ver, mais ou menos aqui alguém me perguntou o que estás a ler. Eu tentei contar esta história. É absurdo. Já estava absurdo na minha cabeça, mas quando tentei verbalizar isto, é assim uma coisa completamente tonta. É uma coisa tão pouco credível. Mas pronto, é entretenimento, eu entendo. É um bom livro de entretenimento, mas eu depois já aqui perdi toda a pica com a trilogia. Mas o autor continua igual ao próprio, portanto, ele só repetiu
a mesma fórmula que tinha posto neste. Eu é que fui ingênua ao ponto de achar que isto podia ser um bocadinho diferente. O que é que eu acho que poderia ser diferente aqui? Era, em vez dos personagens terem continuado todos a cruzar e com coincidências ou acontecimentos tão pouco prováveis na vida real, que talvez devesse cair uma ou duas famílias aqui, ou vários personagens e aparecerem novos, um bocadinho mais credível, como a vida é. Mas, ok, não, eu não sou autora best-seller e Ken Foll até, mas realmente este tipo de leituras assim, este tipo de leituras assim já não gosto. E em que ponto é que eu estou agora? Estou para ler aquele que eu até pensar que vou encontrar os mesmos personagens, ou os filhos, e vão outra vez cruzarem-se todos, e vai outra vez haver um monte de acontecimentos e que se vão interligar entre eles e que vai haver outra vez mais umas novelas de traição, amor, ciúme. Uh, não apetece. Olha, deem-me uma ajuda. Digam-me, motivem-me. Eu acho que estes temas aqui, como são os anos 60 a 80, penso eu, estes temas vão-me agradar mais. Tinha aqui um tema que eu gostei. Foi o tema da Guerra Espanhola, da Guerra Civil Espanhola. Aqui eu gostei desse tema, foi o que eu mais gostei neste livro, foi essa parte. Mas foi tão curtinha, foi tão pequenina, que soube muito a pouco. E também, se calhar, se têm continuado a aprofundar mais, já não teria gostado, porque se calhar começava a romantizar muito como a parte da Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, ajudem-me a querer ler este livro. Eu coloquei-o na minha TBR do livro Pólio, na categoria calhamaço, para ver se desencalha. Ora, 1016 páginas. Estes calhamaços não se assustem com isto, que isto são leituras muito simples, tudo se entende. Quase nenhum dos personagens são muito aprofundados e dá para acompanhar tudo e perceber tudo e passar aqui um bom bocado a ler. Foi o que me aconteceu no primeiro. Só que é o problema das trilogias, penso eu. Porquê? Se não era melhor escrever um outro livro com outros personagens? Não entendo. Ou pelo menos deixar cair alguns. Esta necessidade de interligar tudo, de cruzar tudo, não fez sentido. Quais são então as referências que este livro deixou? Este livro mencionou 4 livros novos que não estavam na minha lista, que são eles o Berlin Diary, de William Shirer, o Book of the Dead, o livro dos mortos do Antigo Egito. Não sei se vou conseguir ler isto, mas foi mencionado, fica na lista. Fantasmas Vitorianos, de Elizabeth Gaskell, deve ser bom. E Le Rouge et le Noir, de Stendhal, que incrivelmente ainda não tinha sido mencionado por outro livro. É o Vermelho e o Negro de Stendhal, é um clássico muito, muito conhecido. Para além destes 4 livros novos na lista, aparecem também 7 autores mencionados que já estavam na lista do Linked Books. Não vou agora falar neles porque, se quiserem, depois vejam o post deste livro, sobre este livro. E depois Ken Follett mencionou 5 livros que já foram lidos pelo blog, pelo Linked Books. Foram eles Moby Dick, de Herman Melville, está sempre a aparecer ultimamente, Hotel, de William Shakespeare, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, The Grapes of Wrath, de John Steinbeck, As Vinhas da Ira, e The Mill on the Floss, Um Moinho à Beira-Rio, de George Eliot. Se quiserem ver o que é que nós achamos no Linked Books sobre estes livros, vou deixar aí os links para o blog para a nossa opinião. Entretanto, tenho uma surpresa. Quero oferecer o primeiro volume desta trilogia. Como disse há pouco, deu-me imenso prazer ler este livro. Foram momentos de entretenimento. Tem também um marcador, caiu agora. Foram momentos de entretenimento agradáveis, mas realmente não é algo que eu queira guardar na minha estante. Se quiserem ganhar este livro de Ken Follett, A Queda dos Gigantes, façam um comentário em baixo e digam que
O marcador está mesmo a querer fazer a sua aparição. Sim, marcador, já vimos que tu existes. As pessoas vão querer muito este livro e vão querer muito o marcador. Se quiserem descobrir então este autor, digam aí abaixo nos comentários que querem e é tudo. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem.